Olá, hoje é quinta-feira, dia 31 de outubro de 2024, estamos no último dia do mês de outubro e hoje vamos ler o capítulo 19 do livro de Josué. Você sabe bem, estamos lendo a Bíblia toda na PIB Castelo e todos os dias deixamos um breve estudo nos canais digitais da igreja sobre o capítulo que lemos. Então, eu sempre te aconselho, pegue e leia esse capítulo, hoje Josué capítulo 19, leia ele todo. Volte aqui, venha aos canais digitais, ouça o estudo, tenha mais informação sobre o texto bíblico e compartilhe esse estudo com outras pessoas para que elas possam ser edificadas. Também tenho dito que você precisa desenvolver um método sistemático de leitura da Escritura. Para isso, eu te aconselho a Bíblia 365, mas sempre tenho dito aqui que você pode escolher outros métodos. O que você não pode é não ter um método de leitura da Bíblia. O que você não pode é ler a Bíblia de maneira esporádica. Procure um devocionário, procure alguma coisa que vá te trazer uma visão consistente e regular sobre a Bíblia de início a fim. Isso é importante para você. Por último, procure os canais digitais da igreja para que você tenha informações sobre os dias que temos estudos aqui na igreja. Hoje nós vamos ler apenas 2 versículos em Josué capítulo 19, nos versículos 9 e o versículo 51. E o título do estudo é Não é uma conquista, é uma dádiva. Não é uma conquista, é uma dádiva. Eu vou ler Josué 19, versículo 9. Diz assim: A herança dos simeonitas foi tirada de Judá, pois Judá recebera mais terras do que precisava. Assim, os simeonitas receberam a sua herança dentro do território de Judá. E o versículo 51 diz assim: Foram estes os territórios que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs das tribos de Israel repartiram por sorteio em Siló, na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro. E assim terminaram de dividir a terra. O livro de Josué traz uma linguagem de conquistas e lutas. Inclusive, nós discutimos que esse cenário serve de analogia para a reflexão dos desafios diários que nós enfrentamos na nossa vida. Então nós vemos várias lutas acontecendo no livro de Josué. Vemos isso ao longo de grande parte do livro. Nós também falamos que esse cenário aponta para um processo de redenção que Deus está fazendo com Israel. Apesar do livro ter uma narrativa de diversas lutas, ele não é um livro para mostrar o poderio militar de uma nação, o poderio estratégico de uma nação. Não é isso. É para mostrar um plano redentivo que Deus está colocando em prática. Eu já falei aqui e gosto de repetir que a Bíblia mostra uma história de criação, queda, redenção e consumação. A chegada do povo de Israel a Canaã é parte desse processo de redenção. No Velho Testamento, o fato de Deus escolher um povo, lhe prometer uma terra e fazer dele uma nação, aponta para a obra que Deus vai fazer mais à frente, de maneira plena, em Cristo Jesus. Aponta para algo maior, a escolha de um povo que venha seguir a sua lei. Então, a conquista de Canaã é uma sombra, é uma prefiguração do que nós teremos em Cristo Jesus, escolhendo uma nação. Inclusive, e eu falei, a escolha de um povo que venha seguir a sua lei. Inclusive, a ideia de lei que nós temos, normalmente associada às ações de legislatura, é muitas vezes confundida com o sentido da palavra lei no Velho Testamento. A ideia de lei no Velho Testamento é diferente dessa lógica de legislatura. No seu bom livro, e bom livro mesmo, E Deus Falou na Língua dos Homens, de Paulo On, o autor cita um outro livro chamado Interpretação do Pentateuco, de Peter Vogt, e ele traz a seguinte citação: a palavra hebraica, geralmente traduzida como lei, é Torá. As conotações da palavra, entretanto, são muito mais amplas que a palavra portuguesa lei. Considerando que a palavra lei normalmente está associada à legislatura e traz à mente ideias de crime, penalidade, tribunais e litígios, a palavra hebraica Torá é mais bem traduzida não como lei, mas como instrução ou ensino. É uma instrução teologicamente centrada nas coisas necessárias para o povo de Deus conhecer com o objetivo de viver
uma vida justa. Veja, portanto, a ideia de Torá não é uma ideia de uma legislatura com penalidade, crime, não é isso. É uma ideia de ensino e instrução de um Deus que quer aproximar de um povo. A lei, portanto, é graça. Ela é um ato de graça de Deus, trazendo informação ao seu povo, trazendo ensino ao seu povo, para que o seu povo se aproxime dele. Então, ver o livro de Josué, sim, como um cenário de guerras, nos mostra que nós vamos ter batalhas na vida. Mas o livro de Josué não é um livro para mostrar a grandeza de uma nação, para mostrar o poderio militar de uma nação. Josué é o registro do cumprimento da promessa de Deus ao seu povo. A aliança feita com Abraão se cumprira, mas veja, não se trata de dar uma terra, mas de separar um povo. Eu vou repetir isso. Não se trata de dar uma terra, mas de separar um povo. Além disso, e na verdade, a palavra aqui que eu deveria usar nem é além disso, nós podemos ter prova disso, que a condição para a conquista seria obediência à palavra de Deus. Ou seja, as vitórias não seriam resultado do poderio militar, da estratégia de guerra ou da habilidade de Israel. Nós vemos isso desde o capítulo 1 lá de Josué. O foco era completamente a dependência de Deus e de suas instruções. Desde o primeiro capítulo de Josué, o foco para a vitória não é o quanto a nação é forte, não é quanto ela é preparada, não é quanto essa nação tem capacidade militar, não é quanto ela tem de armamento, nada, absolutamente nada disso. O foco sempre é de Deus mostrando a Josué que ele está no comando e que ele deve estar no comando e que o povo deve obedecê-lo. Nós vimos isso no capítulo 1, quando Deus fala a Josué sobre o segredo de bem-estar, de ele ser bem-sucedido, é meditar na lei do Senhor. Nós vimos isso quando, ao abrir o Jordão, Deus manda que os sacerdotes vão à frente. Nós vimos isso, me desculpem, em todos os momentos, Deus mostrando que a dependência dele é elemento central para que haja a vitória. Então, não se trata nem de longe de um livro de avanço militar. E por que eu estou tratando disso em Josué capítulo 19, em que as terras são distribuídas às tribos de Simeão, Zebulon, Issacar, Azer, Naftali, Dan e terras ao próprio Josué? Por que nós estamos falando disso? Porque o versículo 9 desse texto traz uma visão clara de qual é o desejo do Senhor em relação aos seus servos. Israel não estava conquistando nada para ser grande. Assim, o que Deus manda que Judá faça? Manda que Judá ceda terras a Simeão. Por que isso? Simplesmente porque Judá não tinha necessidade. Recebeu em demasia. Veja o versículo 9. A herança dos simeonitas foi tirada de Judá, pois Judá recebera mais terras do que precisava. É simples assim. Judá recebeu mais do que precisava, recebeu em demasia, então deveria ceder. Até na distribuição das terras, a linguagem do reino de Deus prevalece. A linguagem e o modo de agir, o padrão de Deus é distinto. O modo de agir não é um modo de agir de outras nações que estão ao redor, conquistando terras para mostrar a sua grandeza. Não, a marca distintiva do povo de Deus não eram as suas muitas posses. Se você for comigo no livro de Deuteronômio, lá no capítulo 17, nos versículos 16 a 20, eu vou ler, diz assim: esse rei, porém, Deus falando como deveria ser um rei, esse rei, porém, não deve adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhes disse: jamais voltem por este caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres, se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer um rolo para o seu uso pessoal, uma cópia da lei, uma cópia dos ensinos, que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Trará sempre essa cópia consigo, e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras dessa lei e todos estes decretos. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e que não se desvie da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim, desculpem, prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como os seus descendentes. O foco da vida do rei deveria ser o rolo da lei, o ensino, como nós já vimos no estudo de hoje,
e não a presença de muita prata, muito ouro, muitos cavalos, muitas mulheres. Nós já falamos aqui que o rei Ezequias peca no capítulo 39 de Isaías por exibir muitos tesouros, como se esses tesouros mostrassem a grandeza do reino de Israel, quando ele está mostrando isso para uma Babilônia ainda pequena. E ele vai receber a profecia de Isaías de que ele deveria estar glorificando a Deus, e ele está glorificando prata e ouro. Davi peca na contagem do povo, você pode ver isso lá em 1 Crônicas 21, de 1 a 17, porque ele não confia no seu Deus. Isaías sempre adverte o povo por não confiar em Deus. Jeremias adverte o povo por não confiar em Deus. Deus, portanto, não ajuntou uma nação para mostrar poder ao seu redor. Ele criou uma nação para estabelecer seu plano de redenção. Eu vou repetir isso. Deus não ajuntou uma nação para mostrar poder ao seu redor, às nações ao redor. Ele criou uma nação para estabelecer seu plano de redenção. A lição para nós: difícil falar disso em nossa mente, tomada pela necessidade de posses e que acredita que a nossa segurança esteja em quanto mais possuirmos, mais seguros estaremos. Tudo vem de Deus e não é uma conquista, é uma dádiva. Por isso o estudo de hoje não é uma conquista, é uma dádiva, não é uma conquista. Não é para ser em excesso, é para a glória do nome dele e para a manifestação do reino dele. Que Deus nos ajude a ver dessa forma. Que Deus possa moldar o nosso coração para vermos dessa forma. Que Deus possa circuncidar o nosso coração, como ele diz em Ezequiel 36, ou como ele diz em Deuteronômio 30. Que ele possa circuncidar o nosso coração, para que o nosso coração passe a entender que a grandeza não é aquilo que temos, a grandeza é somente termos Jesus sendo a nossa fonte de satisfação. Que desafio imenso! Que esse desafio nos provoque orações em meu coração e em seu coração, e que a gente peça misericórdia a Deus para conseguir cumpri-lo. Deus te abençoe.